Fala atleta mirim e pais e mães. Esse vídeo é para você que quer colocar o seu filho para treinar força, quer entender o porquê, quando, e eu vou falar também sobre os benefícios. Falar também um pouco sobre a fases de maturação, fase biológica, pré-puberdade, pós-puberdade. Por que o seu filho com 11 anos de idade tem 1,10 m e o amiguinho dele com a mesma idade já está com 1,30 m, 1,40 m? Por que o amiguinho já está mais fortinho, já tem um pouco mais de músculo e o seu filho não? Eu falo isso porque eu senti isso na pele quando eu era bem garoto, né? Bem criança. Eu tive uma idade cronológica igual dos meus amigos, mas a minha maturação biológica, né, idade também biológica, 2, 3 anos inferiores. Então eu sofri muito na prática, e se eu tivesse feito, realizado o treinamento de força, se meus pais tivessem visto esse vídeo, eles teriam me colocado para realizar o treinamento e entender a importância que vai ajudar no crescimento, vai ajudar no desenvolvimento lá no seu esporte, mas não só no esporte, mas na escola, em casa, no foco, disciplina. E o mais importante que os pais querem, né? Que a criança cresça, que a criança se alimente melhor, tenha fome, né? Em muitos dos casos. Enfim, fica com esse vídeo aí e no final curte e envia para outros pais e mães, ou então envia para o seu coleguinha. Então, o primeiro ponto importante é entender que uma criança, a partir dos 9 anos talvez, ou até antes, realizar o treinamento, só que o treinamento deve ser com estímulo neural, certo? Então, é realizar alguns exercícios que não vão deixar ele sobrecarregado, cansado, com dor muscular, e sim estímulos neurais, no qual vai ajudar no desenvolvimento motor dele. Os estímulos neurais, que são exercícios que a gente realiza só com peso corporal, são exercícios mais com um pé no chão, de estabilidade, que vão ter muitos benefícios lá na modalidade esportiva dele. Não somente deixar ele longe de lesões, que crianças nessa idade estão se lesionando. Eu vejo muitos casos de crianças hoje em dia com 10, 12, 13 anos já rompeu um ligamento cruzado anterior do joelho. Isso aí é uma loucura, né? Não deveria estar acontecendo isso. Então, primeiramente, estímulo neural. Crianças devem realizar movimentos e aprender a se movimentar seja no seu treinamento, na academia, para que ele possa ter uma melhor qualidade de movimento. Segundo, aprender a saltar, a correr, trocar de direção, aterrissar. Esses são os movimentos atléticos primordiais. Sobre maturação cronológica. Então, como eu disse anteriormente, o seu filho pode ter 11 anos, seu amiguinho pode ter 11 também, só que o seu amiguinho na maturação biológica, ou também idade biológica, ele já pode estar avançado, certo? Então, por isso que tem essa diferença. Então, o seu amiguinho cresceu mais, já pode estar com uma idade avançada, porque ele já entrou na puberdade. Então, ele já vai estar lá na idade biológica, 13, 12 anos, enquanto a cronológica dele está lá nos seus 11 anos. Então, quando isso acontece, ele já começa a desenvolver mais força, um pouco mais de músculo, cresce, tá? E essa maturação tem uma diferença no treinamento. Então, esse garoto que já cresceu, ele já está num avanço, já está liberando mais hormônios no corpo dele e ele precisa de estímulos diferentes no seu treinamento. Já o garoto, né, o primeiro garoto que não desenvolveu ainda o biológico dele, né, tá lá nos seus 11 anos junto com o cronológico, ele precisa realizar outros tipos de exercícios, né? Mas não tem muita mudança. Não tem muita mudança, até porque eles estão no mesmo esporte. Um exemplo, o seu garoto joga, né, futebol, uma menina que joga vôlei, eles estão realizando os mesmos movimentos lá no esporte. E aqui na academia, né, no seu treinamento, ambos precisam estar realizando os mesmos padrões de movimento, correr, saltar com eficiência para que isso se transfira lá para o âmbito esportivo, né, lá para a quadra. As meninas, elas sempre não, né, mas assim, as meninas vão crescer antes dos meninos. Então, elas crescem na fase, né, da puberdade cerca de 9 centímetros por ano, enquanto os meninos
As meninas começam ali a fase de puberdade, talvez com 11, 12 anos. Os meninos já com 13, 14. Tem ali as suas diferenças, né? Eu mesmo comecei minha puberdade, eu acredito que foi com quase 15 anos de idade, né? Eu sofri muito, como eu disse anteriormente, na questão do esporte, né? Mas depois lá, quando atinge o pico, né? Todo mundo se iguala, a gente consegue, né? Igualar. Então as meninas vão ter a sua maturação antes, os meninos depois. E nisso a gente consegue fazer alguns testes na questão da altura, né? Então existem alguns testes para mensurar como é que está a relação da relação do crescimento. Quando entramos na puberdade, nós vamos ganhar aproximadamente 50% do nosso peso que vai ser da fase adulta. Então olha como essa fase da puberdade é importante. Na fase da puberdade é no momento em que a criança, né, o jovem, ele vai ganhar mais, é o momento que vai ganhar mais potência, mais força. Então imagina, se naturalmente ele já está desenvolvendo isso, já está lá no esporte dele, e imagina ter um estímulo de 2 vezes na semana de treinamento de força para ele. Então isso vai ser de grande valia, vai ser extremamente benéfico para ele, não só no esporte dele, mas também no dia a dia dele. Existem casos até que a gente consegue aumentar ali o crescimento do jovem com o treinamento de força nessa fase da puberdade. Vou deixar com vocês 5 movimentos que todo jovem, dos 9 anos até os seus 18, devem estar realizando na academia e precisam desse tipo de estímulo para poder desenvolver. Sim, como você pode observar, seu filho não precisa de um local cheio de máquinas, cheio de aparelhos para poder desenvolver força funcional para a sua modalidade esportiva e para o seu dia a dia. Então, o primeiro exercício, eu vou mostrar um combo, tá? Como maneira de primeiro exercício, que seria o quê? Seu filho precisa aprender a variações de marcha, seja bilateral ou unilateral. Tudo isso já vai estar desenvolvendo o controle motor fino dele, que são esses movimentos mais complexos, porque pode parecer não complexo, mas é complexo sim fazer isso aqui, porque daqui a gente pode avançar um duplo contato. Então tudo isso está desenvolvendo coordenação nele e força, porque uma criança quanto mais coordenada, melhor ela vai estar. Então, como segundo exercício dentro desse combo, aprender a aterrissar com os 2 pés, aterrissar com um pé, aterrissar para frente, mas antes aprender a saltar. Como é que salta? Caindo. Um erro grande eu vejo muitos jovens saltando, jogando os braços para trás, então isso aqui é ineficiente. Até eu me confundo, nem sei fazer esse movimento. Ele sai daqui, desce e joga o braço para trás. Isso aqui é ineficiente. A coordenação motora fica ruim, né? Não existe soma de velocidade. Posteriormente, ele vai aprender a saltar para frente e aterrissar. Agora, tudo isso lateralmente, seja com um pé e cai com os 2, certo? Segundo exercício, agora saindo desse combo, o jovem precisa aprender a fazer uma flexão no chão, produzir força com seu peso corporal antes de querer colocar uma barra na mão, antes de querer colocar um halter na mão. Então, seja uma flexãozinha no chão simples, tocou o peito, subiu, ao mesmo tempo, uma puxada com o peso corporal, mais uma vez, ó, dando ênfase a isso. Isso vai ser extremamente benéfico para ele. Como terceiro, né, exercícios com medicine ball, seja aprender a empurrar uma medicine ball para baixo, ou para o lado, ou numa parede. Com a medicine ball, aprender movimentos de agachamento, seja um agachamento tradicionalzinho, ou um mais avançado, que é um agachamento assimétrico, seja para frente, seja para o lado. Tudo isso é extremamente rico e ele vai estar desenvolvendo força, potência, velocidade para o esporte dele e ficando longe de lesões, certo? E claro, né, o jovem ele quer se desafiar,
Então a gente não pode também deixar ele longe também dos desafios. Então eu sou um treinador que entendo de levantamento de peso olímpico. E aqui no Brasil, infelizmente, poucos treinadores entendem e não aplicam isso, né, com os jovens. Mas esse tipo de movimento que eu vou demonstrar agora é extremamente rico. Aqui, concordo que depois dos 13 anos de idade, mas ensinar o garoto, deixa eu ficar numa posição melhor, ensinar o garoto a fazer isso aqui vai ser extremamente benéfico para ele, ou uma saída aqui do chão, seja num terra tradicional, um agachamento, ensinar ele a agachar com a barra nas costas, barra na frente. Quando avançar, né, movimento mais avançado, com barra no front squat, realizar um agachamento. Então, esse combo de movimentos deve estar presente 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, se o garoto for mais gostar muito, né? Porque os ganhos vão ser extremamente enormes.